E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante sobre o lançamento do livro online Educar para a Sustentabilidade, Visões de Presente e Futuro, que propõe, por meio de questões teóricas e experiências concretas, o desenvolvimento de uma nova cultura de sustentabilidade. E para detalhar sobre isso, a gente vai conversar a partir de agora com o pesquisador da FAPESP e um dos organizadores do livro, Pedro Roberto Jacobi. Também participa desse bate-papo com a gente, Jéssica Dias, jornalista aqui da Casa do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo aqui no Tom Maior. Boa tarde a todas e todos. Uma grande satisfação desta conversa hoje à tarde. A satisfação é toda nossa. Seja sempre bem-vindo. Jéssica Dias, boa tarde para você. Oi, Letícia. Boa tarde para você, para o Pedro, para todos que estão nos acompanhando hoje aqui no Tom Maior. Pedro, vamos lá. Eu quero entender um pouco mais sobre o livro, porque são 32 pesquisadores, né, que participaram aí da criação desse livro. E eu queria que o senhor explicasse para a gente como que surgiu a ideia de publicar esse livro e qual foi o principal objetivo e o ideal dele. Bom, há muitos anos que eu trabalho com o tema da educação e sustentabilidade. E eu tenho publicado de forma constante artigos com meus orientandos, com colegas, e o ano passado decidimos então preparar este livro, organizar este livro, e convidamos várias pessoas de várias áreas que a gente conhece, não só de São Paulo, de várias partes do país, e também obtivemos um prefácio de um professor holandês que há muitos anos trabalha com o tema da educação para a sustentabilidade. Então, a finalidade principal é compartilhar conhecimentos e, dessa forma, trabalhamos juntos com Edson Grandisoli, que fez doutorado comigo, Daniele Tubino, que fez também doutorado comigo, e Rafael Monteiro, que está fazendo doutorado comigo. Então, é um trabalho conjunto, um trabalho coletivo, no qual nós organizamos esta publicação. Professor Pedro, como o título do livro mesmo fala, o foco, então, é educar as pessoas para a sustentabilidade. Mas eu queria que o senhor explicasse aqui para a gente, para quem nos acompanha aqui no Tom Maior, o que é sustentabilidade e como essa educação pode ser estabelecida e desenvolvida. Bom, falar sobre sustentabilidade nos remete historicamente ao começo de uma discussão que se colocou em nível global a partir da conferência de 72, que foi a primeira conferência do meio ambiente em Estocolmo. A partir daí, foram buscados caminhos para promover junto à população planetária uma conscientização sobre o tema ambiental. Se usava muito pouco ainda a palavra problemas ambientais, mas já existiam problemas ambientais que justamente despertaram as Nações Unidas ou estimularam as Nações Unidas a falar sobre o tema ambiental desde a perspectiva do diagnóstico e da resposta. Então, sustentabilidade é principalmente uma forma de colocar o tema ambiental desde a perspectiva associada com o social, com o econômico e com o tema da natureza. Não? Então, nós olhamos para o meio ambiente e nós estamos vendo agora, por exemplo, no Brasil, vivendo momentos muito críticos no sentido, inclusive, do ponto de vista da devastação ambiental, não? Vocês estão muito próximos de regiões que estão sendo violentamente afetadas por queimadas, não? Este é um exemplo da insustentabilidade. Então, nós podemos associar o tema da sustentabilidade à forma como a sociedade precisa se organizar para promover uma melhoria da qualidade de vida do meio ambiente.
Professor Pedro, esse livro, então, a gente pode dizer que ele vai de encontro aí com a Agenda de 2030 das Nações Unidas e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis? Sem dúvida, hoje nós não podemos deixar de falar em sustentabilidade sem considerar os 17 objetivos. E existe uma meta que é diretamente vinculada ao tema da educação, mas todas as outras metas, de certa forma, são transversais, ou seja, elas se cruzam. E o importante é justamente as pessoas entenderem o quanto hoje é fundamental compreender isso. Vamos pegar um exemplo. Sem dúvida, a mudança do clima está se manifestando de uma forma significativa nos recursos naturais. E um dos aspectos importantes a destacar é a questão da água. Então, hoje, eu moro em São Paulo e nós já tivemos uma crise hídrica profunda. E as mudanças do tempo hoje, a estiagem prolongada, e essa região que vocês moram também é muito afetada, nos coloca uma discussão muito importante sobre a questão da água, da falta de água, e isso está diretamente relacionado com os objetivos de educação, de saúde e de outros temas que a gente pode estar listando ao longo da nossa conversa. Eu estou dando exemplos para que as pessoas possam compreender melhor justamente que a palavra sustentabilidade é como um grande guarda-chuva. Assim como os ODS são um grande guarda-chuva. Mas é importante dizer que é uma definição, ou seja, uma organização de metas que se dá a partir de um trabalho de milhares de cientistas, a partir de uma demanda das Nações Unidas. E, professor, como que a gente pode criar essas práticas sustentáveis para atingir também toda a comunidade? Olha, são muitas as formas que nós podemos fazer. Uma delas é, obviamente, através da educação, mas através da educação em diferentes espaços e canais. Este é um canal, por exemplo, para falar de sustentabilidade, pode se multiplicar. Então, nós temos as práticas educativas escolares, nós podemos desenvolvermos o trabalho em nível da universidade, em termos de pesquisa, de pesquisação, de formas de extensão cultural da universidade, trabalho nas comunidades, trabalho nas organizações da sociedade civil, nos movimentos sociais, nas empresas, nas políticas públicas. Todos nós somos responsáveis, inclusive no livro a gente aborda 3 temas assim que são importantes quando estamos falando de sustentabilidade, que é participar, co-criar e corresponsabilizar. E isso tem a ver com práticas da sociedade, práticas dos indivíduos e práticas da política pública. Professor, quais os desafios aí que temos pela frente aí nessa Agenda 2030, nessa questão ambiental, para a construção de práticas de educação, de cidadania e educação ambiental? Pois não é uma novidade, a questão é ampliar, a questão é que os currículos escolares cada vez deem mais importância a uma visão integrada das ciências, de forma a trazer o tema meio ambiente, não de uma maneira isolada, mas de uma maneira integrada. E esse é um desafio curricular, inclusive. Não é de agora também que isso se coloca. Existe uma lei nacional de educação ambiental já há muito tempo. A questão é realmente a forma como se aplica. E nós temos que sempre levar em conta que ninguém está inventando a roda. O que nós estamos fazendo, porque somos uma sociedade que, de um lado, tem setores muito pouco preocupados com o meio ambiente, mas uma outra parte da sociedade muito preocupada por meio ambiente, porque nós estamos vendo que parte das queimadas indicam terem sido intencionais, uma devastação provocada por interesses econômicos ou interesses muito específicos. E o que nós estamos precisando cada vez mais é envolver a população para proteger aquilo que é dela,
a biodiversidade é dela, a fauna é dela. Nós estamos perdendo no Pantanal milhares de animais por conta de queimadas. Isso é terrível, porque hoje, justamente, o equilíbrio do planeta se dá na medida em que tenhamos o equilíbrio das espécies. Na medida em que a gente vai perdendo espécies, vai perdendo a própria riqueza e a própria nutrição da vida da nossa sociedade. Professor, todos nós estamos vendo assim que o Brasil passou por uma mudança de postura política ambiental, né, nesses últimos tempos. O senhor acredita que o país está passando também por um momento de retrocesso no que diz respeito a desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente? Isso é algo que preocupa o senhor também? Me preocupa muitíssimo e eu faço parte de várias organizações e articulações da sociedade civil para defender a ciência dos ataques, não? Ou seja, da anticiência. Nós estamos vendo isso, inclusive, em relação à saúde pública, não? Como está se desvirtuando o papel da ciência. E, obviamente, que não dá, neste momento, para qualquer pessoa que tenha uma visão democrática de não ser crítico em relação ao que está acontecendo a partir da própria presidência da República, que nos traz justamente uma sinalização de atraso, de retrocesso, de perda clara em relação ao que é a política ambiental, ao que é a política de saúde. E nós estamos vivendo uma realidade, que é o Covid-19, no qual está se dando sinais trocados. Ou seja, as pessoas têm que estar com máscara na hora em que se agregam mais pessoas. Não se pode ter aglomeração, se tem que tomar todos os cuidados, e tudo isso não está sendo expresso muitas vezes pela autoridade máxima do país. Então, sem dúvida, e em relação ao meio ambiente, o retrocesso é muito significativo, e a falta, inclusive, de recursos humanos para reduzir o que está acontecendo em termos de queimadas, porque é importante também registrar que o que está acontecendo no país se vê em nível internacional. A imprensa internacional está nos olhando. A Amazônia é uma das áreas mais importantes para a saúde ambiental do planeta, e nós estamos vendo isso sendo cada vez mais sacrificado e perdido em virtude de práticas absolutamente predatórias. Então, este retrocesso nos preocupa muitíssimo, e são inúmeras as manifestações que estão acontecendo pelo país, através de instituições acadêmicas, através da sociedade civil. Tem se multiplicado isso e não podemos ignorar. Seria muito bom que estivéssemos falando apenas do educar para a sustentabilidade dentro do século XXI para nossos filhos e netos, mas lamentavelmente não podemos desconsiderar o que está acontecendo atualmente. Professor, Letícia, antes de você perguntar, eu queria só fazer mais uma pergunta, que é emenda no assunto. Quais são as consequências, professor, desse retrocesso? A gente já está vivendo essas consequências ou ainda vai piorar muito? Qual que é a perspectiva do senhor para os cenários aí futuramente? Bom, o cenário, a gente tem que ser otimista que a sociedade como um todo vai saber escolher melhor seus governantes que forem a favor da sustentabilidade, da educação de qualidade e da saúde universal. Vamos colocar dessa maneira. E, obviamente, com uma preocupação muito grande em relação ao emprego, não? Porque, obviamente, que esta crise está provocando muitas mudanças. A gente não sabe. Se fala de que teremos um novo normal. Não sabemos, ou seja, as palavras viram palavras ao vento, não? O que importa é dizer o seguinte: nós precisamos mudar as práticas da sociedade, nós temos que ter menos emissões de carbono, isso é fundamental. A sociedade precisa se descarbonizar, precisa mudar a forma de uso da terra, é fundamental. Precisamos reduzir o uso de combustíveis não renováveis, e existem, tudo isto está colocado em ação. Energias eólicas, não? As energias renováveis através da agricultura, não? Por exemplo, não? E todas as outras formas
de energia solar, obviamente, e até poderão vir até as energias através das correntes marítimas. Enfim, tudo está sendo testado pela ciência. Então, está sendo cada vez buscado o aprimoramento. E cabe destacar algo muito importante, ou seja, os cientistas, eu sou sociólogo, portanto, eu não trabalho tanto com as métricas, mas os cientistas estão medindo os efeitos das nossas práticas insustentáveis. E as medidas estão mostrando que, na medida em que essas práticas insustentáveis não se controlam, nós teremos cada vez mais dificuldades para controlar a temperatura do planeta. E o aumento da temperatura do planeta, dependendo de quanto for, em 50, 100 anos, pode tornar a vida humana extremamente penosa. Isso que é importante destacar. Isso não é catastrofismo, isso é algo que a sociedade hoje gostaria de mostrar para os netos e netos e tataranetos, que se precisa controlar esse aumento da temperatura do planeta. Isso é muito sério, é muito grave, e obviamente nós somos o único planeta que conhecemos, não conhecemos outros. Os ETs podem estar aí, mas nós não conhecemos, não? Então, a sociedade planetária, somos nós, tem que cuidar daquilo que ela tem. Estamos conversando com Pedro Roberto Jacob, que é pesquisador da FAPESP e um dos organizadores do livro digital que reúne aí abordagem teórica e exemplos concretos para uma nova cultura de sustentabilidade. Professor, o senhor já trouxe aqui a construção aí de cientistas, pesquisadores para esse mundo mais sustentável. No caso do Brasil, quase que uma desconstrução. E agora eu pergunto, o que cabe ao cidadão? Qual que é o que o cidadão tem que praticar pelos próximos anos? Qual protagonismo eles devem assumir aí para esse compromisso do desenvolvimento sustentável? Bom, eu queria só agregar mais uma coisa em termos da minha vida profissional. Eu sou professor da USP, do Instituto Energia e Ambiente. Tenho uma experiência de mais de 25 anos dentro do programa de pós-graduação em ciência ambiental. Em Goiás também tem programas nessa área, conheço parceiros. Sou editor de uma revista que chama Ambiente e Sociedade, que está online também, e tenho feito muitas publicações para público escolar, que eu posso depois compartilhar com vocês para que possam distribuir. E justamente a minha preocupação, a partir do que eu faço, não? E também colaboro com várias organizações da sociedade civil. Mas a minha preocupação com o que eu faço é compartilhar conhecimento coletivo, ampliado, mostrando justamente o diálogo entre teoria e prática. E os cidadãos? Bom, os cidadãos, de um lado, tem aqueles cidadãos que tomam iniciativa, e outros cidadãos que, às vezes, esperam que o poder público lhes diga o que fazer. O que o cidadão tem que fazer cada vez mais é tomar iniciativa, é se informar cada vez melhor para entender quanto que cabe a cada um de nós a corresponsabilidade. Eu vou dar um exemplo, com resíduos sólidos. Pode ser que não haja na cidade em que mora coleta seletiva, mas isso não significa que as pessoas não possam estar fazendo a separação dos resíduos e entregando isso em algum lugar, ou pressionar as políticas públicas, pressionar agora os candidatos a prefeitos e vereadores para que promovam cada vez mais legislação e práticas sustentáveis. Por exemplo, em nível doméstico, que as pessoas façam compostagem, poder fazer compostagem. Muitas pessoas moram em casa e podem estar fazendo compostagem. E outra coisa importante, tentar cada vez reduzir o consumo que não é absolutamente necessário. Buscar uma maneira de mudar também suas práticas no cotidiano. Isso é fundamental. Outra coisa muito importante, como cidadãos na cidade, olhar e cada vez mostrar que a cidade pode ser mais limpa, mais sustentável. As cidades podem ser cada vez mais sustentáveis, não só porque o poder público o promove, mas também porque os cidadãos contribuem exatamente com suas práticas para que a nossa cidade seja cada vez mais ambientalmente adequada, sustentável e com uma qualidade de vida cada vez melhor.
Professor, para finalizar aqui da minha parte, eu queria que o senhor falasse mais sobre o trabalho do senhor voltado, então, para as escolas, para difundir esse conhecimento nesse público. Quais são os aspectos que o senhor considera mais relevante para desenvolvimento, né, sustentável e toda essa informação de sustentabilidade ser difundida aí para esse público escolar e começar desde já com essa consciência de cuidar do meio ambiente, da preservação? Pois é um trabalho de formiguinha e todos nós temos que nos envolver. Vocês aqui estão fazendo esse trabalho, essa conversa com pessoas que estão interessadas em diálogo. Eu não tenho receita e nem pretendo ter, mas o que eu tenho é experiência e compartilhamento. E é algo muito importante que nos retoma aquilo que o Paulo Freire já falava desde a década de 70. Muito diálogo, muita conversa, escutar muito as pessoas, entender muitas vezes a dificuldade que as pessoas têm para compreender o que está se falando. Vocês começaram a conversa comigo falando sobre sustentabilidade. Então, como é uma palavra guarda-chuva, como eu disse, às vezes a gente tem que decodificar, a gente tem que buscar uma forma de explicar do que se trata. Se trata do seguinte: nós precisamos que nossas cidades, por exemplo, sejam com menos desigualdade, que as pessoas tenham acesso à água e saneamento, que as pessoas tenham transporte mais adequado na cidade, que não se destruam as áreas verdes, enfrentar muitas vezes a especulação imobiliária que quer passar um rolo compressor em cima da própria vida da cidade, cuidar, como eu disse antes, dos resíduos, não? Então, são todos temas que podem ser tratados em diferentes níveis. E na escola, o desafio é justamente envolver as crianças desde o seu começo da inserção escolar, em perceber o quanto que cada uma delas pode ser protagonista de um processo, pode ser colaborar na horta escolar, pode colaborar na separação dos resíduos, pode trazer justamente uma compreensão e cuidar, por exemplo, economizar a água, que vai ser muito importante, cuidar cada vez mais do uso da energia elétrica. São todos temas que são fundamentais, ou seja, de certa forma, como diz o Papa na encíclica Laudato Si, cuidar da casa, ou como Leonardo Boff fala disso há muito, muito tempo, cuidar da casa, porque o planeta é nossa casa e nós temos que cuidá-la da melhor maneira possível. O que não podemos é simplesmente dizer que tem receitas prontas e que cada um poderá fazer isso da sua maneira. Eu tenho feito a partir da minha capacidade de dialogar com outros e produzir conhecimento e compartilhar o conhecimento. E também, na medida do possível, na medida que as entidades públicas estejam interessadas, dialogar com elas para aperfeiçoar as políticas públicas e fortalecer o trabalho das instituições da sociedade civil. Isso é fundamental. Associações de bairro, todas as formas de organização comunitária, porque hoje, inclusive, com o Covid, é muito importante levar em conta que muita gente mora em condições muito desiguais e com muito mais potencial de contágio. Tudo isso não pode ser ignorado. Isso é fruto da desigualdade que nos afeta de forma extremamente séria num país como o Brasil. Professor, o senhor falou em compartilhar aí experiências, compartilhar conhecimento. E para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o Educar para a Sustentabilidade, visões de presente e futuro, principalmente dando para a gente o caminho, como que eu encontro, como que eu acesso esse livro. Bom, o livro ele está disponível num link que eu vou passar para vocês, tá? Ele está aqui embaixo. Isso, ele está na tela. Eu posso falar aqui, ó, é o www.bit.ly com y/baixar livro EPS. Então, Isso, teclou aí e está o livro direto, ele cai, e dizer que esse livro foi feito de forma integral pela minha equipe. Não tem uma editora que nos apoia para a difusão,
mas o livro foi feito integralmente por alunos e professores. E também dizer o seguinte, o que é importante é mostrar exatamente que a gente pode compartilhar o conhecimento através das mídias digitais. As mídias digitais, e neste momento, após uma semana e meia do lançamento do livro, já temos mais de 2.000 pessoas que baixaram o livro. Quer dizer que é muito fácil e cada um de vocês pode ser um multiplicador através do Facebook e através das redes digitais. Esse é o momento de fazer isso. É um momento muito oportuno que a gente possa estar multiplicando. E semana que vem estamos lançando um outro livro, também sobre o tema dos diálogos, com vários dos autores deste livro, e eu vou passar para vocês depois o link para que vocês também compartilhem e podemos fazer uma conversa com outros autores também do livro no momento que vocês acharem oportuno. Que ótimo, professor. A gente, então, fica combinado assim, viu? Pedro Roberto Jacob, ele é pesquisador da FAPESP e um dos organizadores do livro Educar para a Sustentabilidade, Visões de Presente e Futuro. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Tom Maior, os esclarecimentos, compartilhar esse conhecimento com a gente aqui nessa tarde de quinta-feira. Seja sempre bem-vindo, professor. Muito obrigado, espero muito obrigado pela oportunidade, espero poder compartilhar com vocês em outras vezes. A discussão hoje é fundamental, o diálogo é essencial e a sustentabilidade tem que ser cada vez mais nossa meta para melhorar a qualidade de vida da população brasileira e do planeta. Jéssica Dias, obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. Até amanhã. Obrigada, Letícia, eu que agradeço. Muito interessante esse tema, né? Como o professor Pedro disse, sustentabilidade é um guarda-chuva e envolve aí todas as áreas da sociedade. Muito obrigada, Letícia, muito obrigada também ao professor Pedro e até a próxima. E para você que ficou interessado e quer acessar o livro, além de estar aqui no rodapé do seu televisor, você também pode acessar lá no sagresonline.com.br. Você vai encontrar o link facinho, fácil acesso lá do livro Educar para a Sustentabilidade, Visões de Presente e Futuro. Vamos ler e praticar, viu? É muito importante esse assunto, esse tema que a gente está vivendo. E vamos aproveitar aí esse novo normal para praticar as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Organização Mundial de Saúde. E, quer dizer, na verdade, não, né? A gente vai para um breve intervalo, viu? Na volta tem Petras de Souza.